Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá André, olá a todos. Ora, semana de loucos, não é? Com o nosso clube. Sim. E pronto, vamos lá a isto, porque 3 jogos, 2 empates e uma derrota. É Deus Champions, comprometemos a Liga, mas estamos na final da Taça de Portugal. Vamos a gravar isto a seguir ao jogo com o Porto. E depois temos aqui mais temas que já começam a ser habituês, não é? Do futebol português, mas enfim. Não sei, queres começar já por quê? Pelos jogos ou vamos ao resto primeiro? Se calhar tiramos já a questão dos jogos e atrasos primeiro. É? Então Sim. Se calhar vamos por ordem cronológica e começamos com o Arsenal, não é? Certo. Foi um empate a 0 lá. Não foi um mau jogo, mas ditou o adeus do Sporting à Liga dos Campeões. O que é que achaste do jogo? O Arsenal, se não me engano, tem um orçamento à volta de 800 milhões de euros. Não Sim. é? O Sporting não tem para aí 80, 60 dos 180. Certo. Acho que o melhor que se pode dizer é que em campo, durante muito tempo, não se notou diferença. Sim. Acho que perdemos a eliminatória, já tinha dito isto. Sim. Perdemos a eliminatória em Alvalade. Certo. Em Alvalade podíamos ter feito um resultado melhor, mas apesar disso, acho que fomos ao Emirates competir. E a verdadeinha, com a sorte do nosso lado, podíamos ter ultrapassado esta eliminatória. É frustrante, íamos estar na meia-final da Champions. Infelizmente não estamos. Mas por outro lado, é a primeira vez que uma equipa portuguesa chega aos quartos neste modelo. Certo. Portanto, olhando para o copo meio cheio, conseguimos chegar lá. Olhando para o copo meio vazio, podíamos estar nas meias finais da Champions. Sim. Acho que é um bocado por aqui. Há um jogo super disputado. Competimos, não fomos lá só para defender, coisa do género. E acho, apesar de tudo, os Sportingistas devem estar orgulhosos do que viram o Sporting fazer contra o Arsenal. Certo? Sem sombra de dúvida. Lá está, não foi um mau jogo de todo. Apesar de, sim, perdemos a eliminatória em Alvalade e não no segundo jogo. E também é por estas e por outras que eu gosto sempre a duas mãos de jogar o segundo jogo em casa. O primeiro jogo nestes jogos da Liga dos Campeões é sempre para as equipas um bocado se conhecerem e aquele jogo meio coisa acaba sempre por dar aquele 1-0, não sei que haja uma grande discrepância. Mas pronto, é o que é. Olha, valeu 80 milhões de euros. É o que é. Certo, isso é importante, obviamente. Certo. Mas não sei, fica com a sensação que também foi é a tal coisa do podia ter sido ainda melhor. O copo mais cheio é vazio. Não dá para não pensar que podíamos ter estado na meia final da Champions. Certo. De qualquer forma, é de facto um resultado espetacular ao Sport. Não há outra maneira de pôr isto.
Não há. Não há. Foi muito bom, mas. Exato. Mas pronto. Capítulo Champions fechado por esta época, pelo menos. Certo. Regressamos a casa. Regressamos a Alvalade para um jogo importantíssimo com o Benfica que a gente acaba por perder. Certo. E aí talvez seja o jogo que realmente custe mais, não é? Sim. Porque se nós olharmos ao que foi o jogo, o nosso guarda-redes até foi quem teve que fazer as melhores defesas. Sim. O guarda-redes adversário foi o espectador da maior parte do tempo. Mas acho que a quebra da equipa após o gol do empate, começamos logo por falhar um penalti horrível. Aliás, a gente começa a perder o jogo nesse penalti. Certo. Pois um daqueles penaltis que agora são penaltis, não há intenção nenhuma do jogador, mas é penalti. Mas é penalti. Não há nada a fazer. Yeah. Acho que até o Morita não é o Morita marcou. Depois a redenção do Morita marcou o gol e quando num contra-ataque conseguimos fazer o segundo pelo Rafael Melo, que está fora de jogo por centímetros, não estou em erro. Sim. Na jogada de volta, na sequência, sofremos um gol. A sorte também não quis nada connosco. A sorte, o calendário, a verdade é essa. O João Pinheiro consegue destabilizar as duas equipas. Quer dizer. Certo, é isso. Já nem consigo dizer mal do homem, quer dizer, já toda a gente viu o que é que ele faz em campo. O grande protagonista, aliás, até quando ele vai lá fora apitar competições europeias, o grande protagonista é ele. A verdade é essa. Inclusivamente com clubes estrangeiros a dizer que não querem ser mais apitados por ele e alguns a pedir prisão. É sempre giro. Exato. Portanto, o que é que vamos dizer do árbitro? Ele é mau para os dois lados já. Sim. Não. Mas não ajudou a um jogo que por si só já era péssimo. Certo. Depois ver o Benfica é um bocado isto que eu costumo dizer. O Benfica foi fazer taticamente um jogo na contra-resposta, à espera do erro do Sport. Vai fazer um jogo a Mourinho. Mourinho joga na defesa. Mourinho. E ele ser compensado por isso também custou um bocado. Sim. Percebes? Sim, verdade. Nesse aspecto foi mau. Há também quem diga que o Rui Borges pecou por ter feito as substituições tardiamente. Não sei. Não sei se concordas. Não sei, acho que não. Quem estava no banco para entrar também já tinha bom par de minutos das pernas. Estávamos um bocadinho condicionados à partida nesse aspecto, tal como se viu hoje. Sim. E isso acabou por chegar um bocadinho contra nós. Sim, aliás, há uma situação caricata logo no penalti que a gente falha, que é o espelho disso. Para o facto de, está bem, pode-se depois discutir se o lance devia ter sido repetido ou não, porque os jogadores do Benfica entraram. Agora há aquela nova regra
Então há um dos 4 cenários em que deve ser repetido, mas nem vou entrar por aí. O Suárez falha o penalti e tu de repente olhas até para a imagem televisiva aérea e tu vês que o Suárez está sozinho na área e estão 7 gajos do Benfica dentro da área. Onde é que estão os outros jogadores do Sporting que deviam imediatamente ter corrido para uma possível recarga ou para uma possível... precisamente para o caso de ter acontecido aquilo que aconteceu. Então tenho uma péssima notícia para ti. Quando é o penalti do Benfica, acontece exatamente a mesma coisa. Os jogadores do Benfica todos entraram, se anteciparam aos jogadores do Sporting ao caso do Rui Silva defender a bola. Lá está. Mas eles fizeram bem. Nós não. E isso tem muito sim, a ver. eles fizeram. Isso tem muito a ver também. Bem, diria mesmo. Isso tem muito a ver também com o cansaço da equipa. Epá, o tempo de reação. Então, o tempo de reação. Já não estamos só a falar de cansaço físico, é cansaço mental também. Isto de andar também a competir a este nível consecutivamente tem os seus. Aliás, mesmo pelo próprio Arsenal, não é? Sim. O líder da Liga de grupos da Liga dos Campeões, líder do campeonato, e agora está em crise, basicamente. Sim. Voltamos ao tema do passado. Falta-nos banco. Eu não acho, aliás, já tinha dito, acho que este é o melhor plantel que o Sporting teve desde há muitos anos. Não acho tanto que falte banco, falta um departamento médico que explique o que é que se está a passar. Também. Porque a vaga de lesões não tem que ser explicada. Não, eu não estava a dizer isso. Estava a dizer banco largo o suficiente para poderes rodar os jogadores para não se cansarem tanto. Não estou tanto a pensar nesse aspecto. Okay. Nesse aspecto, sim. Como é que tu explicas que o Luís Guilherme chega aqui, meio dúzia de meses e está lesionado? João Simões já não joga o resto da época. Fresneda já não joga o resto da época. Só hoje saíram mais uns quantos. Se tu pensares, não é? Tirando o Human, tens soluções para tudo no Sporting. Plantel. Tens, mas não com a mesma qualidade. O Chorashvili... Não. Pois. Mas o Chorashvili é carta fora do baralho. Tens o miúdo, o médio centro, como é que ele se chama? João... Estás a falar daqueles que vão entrando da B? Sim. Não estou a falar dos que estão entrando na B, esse já da equipa titular. Não é? Vamos lá pensar em termos de plantel, que é o plantel do Sporting. Na baliza tens o Virgínia e tens o Rui Silva. Certo. Ótimo. Certo? Uhum. Depois na defesa tens o Vagianidis e o Fresneda. Certo. Como de centrais. Mas, por exemplo, o Vagianidis ataca bem, mas é muito pior a defender. Mas está lá e atenção, tu vês essas falhas em jogos grandes, em jogos pequenos não dás por isso. Está bem. Sim. É um membro válido do plantel e quando tu precisas de atacar tiras o Fresneda e metes o Vagianidis. Não tens sem dúvida nenhum em fazer isso. Então está lá e é um elemento válido. Depois no meio tens Diomande e Inácio, normalmente os titulares. Certo. Tens Quaresma e Dabast. Não há aqui falha nenhuma de qualidade. À esquerda tens o Maxi, tens o Mangas e tens o Nuno Santos. Certo. 0 falhas de qualidade, na minha opinião. Sim. Depois tens a falha que é o Human e tens para o Morita e para o lugar do Morita tens o Dani Bragança e tens o João Simões. A falha é o Human até agora. Lá à frente tens o Pote, tens o Geni, tens o Trincão. E depois tens o Luís Guilherme, o Faye. Certo. Estava a falhar aqui alguém, acho eu. E mais à frente tens o Soares e tens o Ioannidis, ainda tens o Nel.
Sim. Pronto, ok. Não, o plantel. Olha, tens o Mauro Couto, que joga muito bem ali no lado esquerdo. Tens o Blopa, se quiseres subir também. O Sporting e tens o dela ainda para a frente. Acho que tem dado muito boa resposta. Mostra que é jogador da primeira equipa. Sim. Portanto, eu acho que. Não é? Saiu o Alisson Santos a meio da época. Pois o Nuno Santos também pode fazer ali o lugar de extremo. Sim. Se tu quando tiras o Yulman é que tu tens um problema. De resto, Sim. a equipa, o plantel é bom. O problema é que tiveste tantas lesões. Sim. Sim, as lesões também condicionaram esse aspecto. Em relação ao Vaianides, eu percebo o teu argumento que ele defende, mas para mim, se um jogador é a diferença entre o Vaianides e o Kokorashvili. Quando é necessário, nós vamos recorrer ao Vaianides. E já percebemos, mesmo que seja necessário, nós não vamos recorrer ao Kokorashvili. Sim, o Entendes? Kokorashvili vinha para o lugar do Morita ou do Yulman, sim. Mas ele não corresponde àquilo que. Mas é assim, pelo preço que ele veio, foi uma boa experiência. Se tivesse dado, era espetacular. Não deu paciência, olha, venha outro. Certo. Pronto. Sim. O Alisson, olha, o outro que vier, o Alisson vai pagá-lo. Digo-te já. Certo. É só o que eu tenho a dizer. Se tu fizeres duas experiências e uma pagar um reforço a sério, perfeito. Yeah. Isso é verdade. Mas pronto. Praticamente hipotecamos o campeonato, mas, entretanto, hoje, um bocadinho a custo, diga-se passagem, por causa também do peso destes jogos todos seguidos, mas lá passámos o Porto e estamos na final da Taça de Portugal. É verdade. Que, antes do jogo, a gente já sabia que ia haver confusão e, portanto, obviamente, não é? Epá, essa é a parte triste, não é? E nem sequer estou já estou a descontar o fogo de artifício à porta do hotel dos jogadores do Sporting à noite, porque isso, pronto, eventualmente foram adeptos, ninguém vai dizer que foi o clube. Agora, sim, é assim. Agora, os seguranças do estádio armarem confusão com os jogadores e equipa técnica do Sporting e não deixarem entrarem no estádio e ter que vir a polícia intervir, Então, mas não acontece nada, não é? O problema é esse. Então, o problema é esse. Como não acontece nada, está tudo bem. A minha teoria é essa. Certo? A todos apoiaram lá os gajos para a Liga e para a Federação. Aqueles candidatos ridículos que é basicamente mais do mesmo. Ninguém rompe com esta idiotice que é o futebol. E depois, queixarem-se, sejam Varandas ou sejam Vilas. Patético. É patético. Sim. Não foi isto que vocês quiseram. Parabéns. Feliz Dia dos Animais. Eu não tenho muita paciência para. Já não tenho, porque ouvi-los aqui, porque fizeram isto e porque fizeram. E os gajos que vocês elegeram são os gajos que permitem que eles façam e nada-lhes aconteça, meus amigos. Aliás, para o ano vai ser pior. Entrando um bocadinho aqui nas novas regras da Liga, mas não é da Liga, foi anunciado pela Federação. Supostamente, a partir da próxima época, queixas dos árbitros pode dar perda de pontos. Fica aqui a nota que vai ser divertido. Eu só quero ver é que presidentes que se queixam é que vão perder pontos. Isso está quase ao nível da Judite de Souza ter dito que os japoneses atacaram Pearl Harbor porque levaram com 2 bombas atómicas.
Certo. É, não é? Pronto. Li essa notícia em qualquer lado e fiquei assustado com o nível de ignorância da senhora. Pá, se a frase é dela, se isto não é fake news, que um gajo hoje já não pode acreditar em nada. Certo. É triste, mas é verdade. Graças. Mas, Nunca vi uma coisa raio de momento do planeta que nós vivemos. mas sim. A Federação anunciou que. Não, André, acho perfeito. Perfeito, Eu também acho. não é? Desde que seja para todos. Não, e ficas da mão dos árbitros. Se não se passou nada e o árbitro se queixar, publica-se. Sim. Não, epá, mas isto é absolutamente ridículo, na minha opinião. Porque foram bolas a desaparecer, toalhas, depois até nas modalidades, lá com os cheios de balneários. Agora os seguranças não deixam os jogadores de Sporting entrar no estádio. Isto é tudo táticas de intimidação, não é nada mais. Tudo para condicionar a performance dos jogadores do Sporting. E para a Federação, para a Liga, não se passa nada. O estádio do Boa Vista vai agora para leilão. O estádio do Bessa. E não se passa nada. Nunca ninguém viu que havia problemas. Não, então, eles até tinham sido comprados lá por aquele outro que tinha não sei quantos clubes e que agora é que aquilo ia bombar. Sabes quem é que se diz assim? É os adeptos. Os desgraçados dos adeptos do Boa Vista. Que adoravam o Boa Vista. Esses é que ficaram sem nada e agora têm que ver um leilãozinho do estádio deles. Em que eles se sentaram à chuva, ao sol, ao frio. É isto. Porque toda a gente acha muito engraçada esta porcaria. E isto, a verdade é que esta coisa de tentar. Ganhei no campo, ganhei no campo. Ora bem, portanto, estava aqui só a procurar a notícia exata e as sanções para quem se queixa dos árbitros agravam até 158%, há risco de perda de pontos e até desclassificação por coação e penas mais pesadas para dirigentes, introduzido às sanções de dedução de 2 a 5 pontos para clubes em incumprimento salarial. Portanto, ainda há isto também. Sabes com quem é que isso vai ser aplicado? Eventualmente com os Vitórias de Setúbais da vida, não é? Porque o Vitória sofreu sanções e desceu, mas de certeza que não era o único clube que não estava a cumprir com as suas obrigações salariais. Aliás, depois no ano seguinte viu-se o que é que se passou, as queixas que apareceram. Mas pronto, isso é tudo muito seletivo, isso é tudo muito bonito. Agora, em relação ao jogo que fizemos no Porto, aos meus olhos ficou provado que o treinador do Porto não é assim tão bom. Eu acho que se tu precisas de ganhar um jogo e a tua única solução tática é dizer vamos ter mais força que eles, não é? Quer dizer, é essa a tua solução? Eu sei que o Sporting podia estar mais fragilizado fisicamente e tal, mas as substituições que ele fez foram todas nesse sentido. Há muito pouco talento naquela equipa. Sim. Os 3 pontas de lança que o Porto tem, se calhar os 3 juntos não conseguem fazer um. Certo. A verdade é essa. Depois tem lá os tipos das alas. O William Gomes faz um movimento que é vir para dentro e tentar ou cruz ou remate. Não faz mais nada. Este o Pietruszewski, pronto, vê-se que o miúdo tem habilidade e tal, mas tem 17 anos. Bem, vamos dizer que ele é um craque já, não é? Exato. E o resto é
Bernardes, aqueles centrocampistas, é tudo jogadores em que o físico é que impera. Mesmo o Vítor Froholt é simplesmente um gajo que corre mais que os outros. Sim. A grande característica dele é ele corre. Esta equipa do Porto. E realmente isto resulta em 80% dos jogos da Liga. Certo. O problema é os outros. Eles apanharam provavelmente o Sporting mais fraco da época e simplesmente não conseguiram ganhar um jogo. Sim. Ganharam a não falado no princípio, quando fomos um bocado até surpreendidos por esta nova maneira de jogar do Porto, mas estes dois jogos da Taça de Portugal, como eu digo, era um Sporting fisicamente com mais cansaço eventualmente até que o Porto, veio de jogos, apesar de ter mais ou menos os mesmos números de jogos, o Sporting veio de jogos veio de um jogo mais competitivo. E o Porto, aliás, 2 jogos mais competitivos. E simplesmente o Porto não consegue ganhar. Para mim, a única ocasião de gol que o Porto realmente tem é no último minuto. O 8º minuto do prolongamento. Os do Sporting falharam um gol de baliza aberta, diga-se de passagem. Isto foi quase um déjà vu do Benfica. Certo. E estás a falar daquele Luís Guilherme que... O Luís Guilherme podia ter picado a bola e rematou e o guarda-redes do Porto faz uma bela defesa. Mas o Rui Silva também faz uma grande defesa. Atenção. Sim. A ironia disto tudo é que quando o guarda-redes do Benfica, o Trubin, veio para Portugal, anunciou-se como sendo um guarda-redes extraordinário. Não estou a dizer que ele é mau guarda-redes. Sim. Só acho que mesmo nos 3 grandes o Benfica tem o pior guarda-redes. Curiosa. Sim. Verdade. É um problema dos outros clubes, não me meto nisso. Mas claramente há aí scouts que não estão nada bem. Só que eu tenho a dizer. Não, sem dúvida. De resto, oportunidades de golo para mim é aquela do Kenda, falhou o remate primeiro a cruzamento do Jet. Sim. Não sei quantas faltas é que um jogador tem que fazer por jogo para levar os amarelos que tem que levar, o William Gomes e o Bernarek. Certo. Entre as marcadas e as não marcadas ficaram a dever. A entrada do Alan Varela é muito parecida com aquela que acabou com a carreira do Marco Van Basten. Sim. Vou só dizer isto. Portanto, não sei quantos jogos ele vai apanhar, mas devia apanhar alguns. Alguns. E estou a ser muito simpático. Porque, a entrada é absolutamente assassina. E estamos na final da taça com todo o mérito. Acho que tivemos que fazer das tripas coração. Vamos lembrar, na primeira parte ficámos sem Gonçalo Inácio, na segunda parte ficámos sem Yilman e sem o Maxi Araújo. 3 titulares absolutos do Sporting. Substituídos à força. E mesmo assim resistimos, fomos até ao fim, podíamos ter marcado primeiro com o Porto. Olha, tínhamos esquecido, eu tinha um bocado disso que os 3 pontas de lança do Porto não faziam aos 4, o Moffi também. Certo. Dá para os gastos. É absurdo. Dá para os gastos para a Liga Interna. Lá para fora, não é? Assim que eles apanharam uma equipa que jogava muito menos que eles, mas tinha mais força, fisicamente eram mais imponentes, foram para casa, que foi Nottingham Forest. Nottingham Forest está a lutar para não descer. Repara
a situação: o Sporting vai jogar primeiro classificado da Liga Inglesa, perde em casa 1-0 nos descontos e vai empatar a 0 em Londres. A 0 em Londres. O Porto jogou uma equipa que luta para não descer na Liga Inglesa. Pá, é isso. Portanto, virem dizer que aquilo é que é uma equipa. Não, aquilo é uma equipa feita à medida das competições internas. Certo. Aquilo é absolutamente uma equipa feita. Eu lembro do Porto com o Adriense, muita gente sabe lembrar, perdia os jogos todos com os grandes, mas o resto do aproveitamento contra os outros era de 100%. Certo. E eram campeões assim. Lá está, porque os campeonatos ganham-se contra as equipas pequenas, não é? Exato. Não é entre nós, mas pronto. Mas achei absolutamente justo a passagem Sim. do Sporting à final, porque a verdade é que são muito fracos os. Sim. São muito fracos, de facto, em termos de futebol jogado, lamento. É a minha opinião sincera. Não, mas é verdade, sim. É muito fraquinho. E safam-se aqui dentro. E depois é todo o outro expediente que eles fazem. Toda a gente deixa passar. É como se não se passasse nada. Mas pronto. Bom. Jogos está tratado. Já falámos da confusão do Porto. Sobre as lesões, enfim, o Sporting tem que fazer uma reflexão rapidamente sobre o seu departamento médico, porque a maioria das lesões, mesmo hoje, contratem um xamã, pá. Sei lá, meu. Sim, é porque repara, mesmo hoje, descontas a do Inácio, foi uma lesão traumática na cena, não é? A do Human e a do Maxi foi sozinho, não foi, é por desgaste físico. Portanto, alguma coisa está aqui mal no departamento médico do Sporting. Tu não podes ter 2 épocas inteiras sempre com o mesmo problema, não é? Mas não sei, troquem os médicos todos, vejam se há algum problema no departamento, sei lá, uma bactéria qualquer, o que seja, mas o Sporting tem que dar uma explicação sobre isso. 2 épocas a lidar com isto já é grave. Sim, porque depois o ano passado fomos a tempo de disfarçar um bocado a coisa, mas claramente este ano pagámos caro. Sim, porque este ano fomos mais longe na Champions e isso sentiu-se, basicamente. Mas bom, posto isto, falta aqui as novas regras da Liga, não é? Então, primeiro que tudo, vamos à centralização de direitos, que é só aqui uma notazinha, que é, portanto, finalmente foi aprovado na Liga a centralização dos direitos televisivos. Foi aprovado, finalmente vai avançar. Okay? Agora a questão é, houve um clube que votou contra e outro absteve-se. Tudo o resto votou a favor. Agora adivinha, quem votou contra? Benfica. Certo. Tchim. E o Nacional absteve-se. Não é normal. O Nacional não precisa de dinheiro, é a região da Madeira. Somos nós que pagamos o Nacional. Está-se bem. Exato. O governo da Madeira. Se bem que eu pensei que isso era o Marítimo, mas está-se bem. Pronto. Mas sim, portanto, pelos vistos, o Benfica continua na sua de
de não querer a centralização de direitos, mas agora vai ter que levar com isso. Agora, a cena é... Mas eles não venderam já os direitos. Eles venderam, eu não sei quando é que acaba o contrato do Benfica, mas a partir do momento em que a Liga centraliza os direitos, passa a ser tudo da Liga. Pois, mas é que eu acho que... Mas ok, mas seguimos... É seguir em frente. Exato. Agora, vem uma nova regra também, que é... vai voltar a ser permitido a venda de álcool nos estádios portugueses. Tem tudo para correr bem, não tem? Eu nem percebo porque é que um jogo de futebol dura 1h30, as pessoas estão aqui em média 2 horas no estádio. Sim. É assim tão impossível estarem ali 2 horas sem terem que beber algo. O que é que se está a passar? Ora, isto é uma boa pergunta. Eu estou-me lixando se bebe álcool, se não se bebe álcool. Agora eu acho que... não sei. Não, para já quando tens uma regra que não podes entrar dentro do estádio com um X% de álcool. Não sei. Começa logo por aí. E mesmo assim vês as confusões que vês dentro do estádio às vezes. Certo. Eu acho que isto só vai complicar. Just saying. Não. Parece que é tudo ao contrário. É assim tão necessário. Exato. Qual é o problema que isto vai resolver? Supostamente traz mais dinheiro para os clubes. Isto é a desculpa. Okay? Mas as cirroses trazem mais gastos para o Estado depois dos hospitais públicos. Isso é um argumento de merda, não é? Certo. Isso é mandar a palavra, não, porque a partir de agora vamos vender 3 toneladas de cerveja pelo fim de semana. Certo. Mas pronto, mas atenção, é com regras. Há regras. Eles fizeram 6 regras para vender álcool. Eu até te vou ser sincero. Tu sabes que a minha mulher tem um estabelecimento. Sim. E ela está perto de uma escola. E nós, antes dela abrir aquilo há 6 anos atrás, se calhar não vamos pôr bebidas alcoólicas. Evitas clientela, se põe lá a beber e depois... Não tens aquela coisa de teres crianças, eventualmente vão lá tentar com crianças, pelo menos adolescentes com menos de 18 anos, que vão tentar lá comprar livros de mata. Ela não tem bebidas alcoólicas. Qual é que é o stress? Nenhum. Eu sei que há pessoas com o vício do álcool, mas não era uma coisa que nós devíamos evitar. Certo. A sério que esta é uma daquelas coisas que claro que há pessoas que bebem com moderação e gostam de beber socialmente. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a dizer que problema é que isto vem resolver. Nenhum. E mesmo essas pessoas, e mesmo as pessoas que gostam de beber socialmente, quando o fazem, não é para estar a ver um jogo de futebol, vão para uma esplanada. E é assim, eu pessoalmente eu não como nem bebo nada dentro do estádio, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisas com conforto. Certo. Se calhar sou eu, que sou um comodista do caneco, não faz. Ok? E sou, confesso que sou. Eu se chegar ao restaurante e não tiver uma mesa para me sentar, eu vou a outro restaurante, não vou esperar. O meu dinheiro vale o mesmo em todos os restaurantes. Só para deixar claro. Sou esse tipo de pessoa, ok? Não escondo. Mas não consigo perceber sequer a logística de levanta-te, vai ao bar,
pega num copo de plástico que é desculpa a expressão, uma merda, porque se apertas aquilo com mais força vem a vida toda por aí fora, e depois vais-te sentar no lugar do estádio a tentar comer e beber. Certo. Epá, é estúpido. É que além de tudo é estúpido. Aquilo não tem conforto nenhum para fazer esse tipo de coisas. Certo. Mas pronto. Mas espera aí que eles criaram regras, deixa eu ver quais são as regras que eles criaram. Então, regra número 1. A venda e consumo de bebidas alcoólicas apenas será permitida até 10 minutos após o início do jogo, durante o intervalo e até 10 minutos após o início da segunda parte. O que é que tu evitas com isso? É gajos que iam ao jogo e ficavam colados ao bar a beijolas? Ou gajos que vão ao intervalo beber tudo o que podem, que é para depois... Não. Vocês sabem quanto é que é uma cerveja no estádio? Pergunto eu. Querem arruinar as pessoas? Epá, não, essas regras são absolutamente... Epá, quer dizer, para mim é ou vendes ou não vendes. Não é? Por isso é que isto é idiota, mas... Oi! Epá, se você tem vindo aqui ao minuto atrás, eu vendi-lhe essa cervejola. Exato. Ou esse vodka martini. Exato. Regra número 2. Será proibida a venda de bebidas alcoólicas em regime de venda ambulante. Ok. Não, aqueles senhores que andam lá a vender coisas não podem... Ok. Tudo bem. Regra número 3. Será proibido vender bebidas alcoólicas com teor alcoólico superior a 6%. 6%. Excetuando-se as zonas VIP devidamente autorizadas. Hipocrisia. Exato. Ou seja, é uma regra para os ricos. Basicamente, a cerveja tem para aí 4,5, não é? Para aí. Portanto, pode ser vendida. Agora, tudo que seja superior a 6 é que não pode ser vendido, a não ser nas zonas VIP. Na zona VIP. Okay. Na zona VIP, pá, venha um champanhe fazer Shirley Temples e Old Fashions e exato. Dá a malta pedir, pá. Epá, isso ainda é bem, epá, isso. Enfim. Regra número 4. Aliás, nem sei se isso até não terá aí um pingo de inconstitucionalidade. Eventualmente. Mas pronto. Regra número 4. Apenas poderão ser vendidas bebidas alcoólicas a adeptos, lá está, para maiores de 18 anos, mediante verificação documental. Portanto, já só tens 10 minutos de intervalo para vender a cerveja. Mas vais estar na fila com o BI. Não, até porque o empregado do bar é uma autoridade certificada para maniatar o teu cartão de cidadão, que é pessoal intransmissível. Isso. Não é? É. Deixe-te identificar à polícia e ao senhor do bar do Sporting. Mas espera, mas há aqui uma regra ainda melhor que eu não sei como é que eles vão fazer track disto. Regra número 5. A cada adepto só poderão ser vendidas no máximo 3 bebidas alcoólicas. Como é que eles... Como? Mas e na zona VIP? Não, na zona VIP esquece. É bar aberto. Todo. Não sei, vão fazer cartãozinho para picares o cartão. Vai? Eu estou a ver qualquer dia, tu olhas para os camarotes e vês gajos a correr todos nus com a gravata na cabeça. Exato. É pá, por amor de Deus. Isso é pá, metam a regra ou não metam a regra. Agora, percebes? Está-lhe a tentar legislar de forma idiota. Olha, esta é a sua terceira cervejinha, agora não dá mais. Mas eu tenho um irmão gêmeo. Exato. Que estupidez. Ora bem,
Última regra. Caso um adepto apresente indício de estar sob influência do álcool, pode ser submetido a testes de controle de alcoolemia. Por quem? Não diz. Considera sobre a influência do álcool o adepto com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,8 gramas por litro. Pronto. Sendo que o primeiro jogo em que estas regras serão aplicadas poderá já ser o jogo entre o Tondela e o Nacional. Eu coloco a seguinte questão, não quero... Mas vocês já viram como é que algumas pessoas se portam quando vão ao futebol. Certo. Eles não precisam de beber nada para parecer que já beberam tudo. Certo. Mas já acho que há aí uma certa violação da liberdade individual das pessoas. Okay. O futebol vive regras diferentes na humanidade. Yeah. Mas assim, vamos ser sinceros, isto tudo é um bocado vergonhoso. Sim. Isto é um bocado vergonhoso. Não faz sentido nenhum. Não, isto é uma tentativa de agradar a gregos e a troianos. E ainda fizeram pior. Mais valia manterem a proibição de bebidas alcoólicas nos Estados e acabou. Porra, mas é 2 horas, meu. Mas quem é que vai morrer porque não bebeu uma cerveja em 2 horas, meu? Sei lá. Não percebe? É isso que faz-me confusão, é isso. Qual é o problema que eles vão resolver? Epá, vamos acabar com a violência nos estádios. Então deixem-nos beber até que ir para o lado. Eles estiverem dormentes, começa o jogo. Exato. Não é tipo, olha, o bar abriu. E agora o jogo começa quando a gente tiver controlado que a pessoa já bebeu 17 cervejas. Certo. Pronto. Mas em 10 minutos. Não. O jogo só começa quando tiverem todos queos. Estás a ver? Quando o pessoal se sentar na cadeira e tipo, já nem conseguir levantar-se porque está muito vento, acham eles. Certo. Pronto, aí está bem, aí pronto. É assim, isso é uma regra que não vem resolver problema nenhum e tipo, num contexto que há imensos problemas para resolver, percebes? Sim. Percebo. Isso é que é ridículo. Mas pronto. Devia vir alguém, tipo à televisão da Liga, explicar, olha, vamos resolver este problema. E não fomos sobornados pela Sagres e pela Super Bowl. Certo. Não, e se querem tanto isso que se trata, e se querem tanto pôr cerveja, existe cerveja sem álcool. Não, e outra coisa, epá, eu não sei se tu frequentas, eu já não frequento há alguns anos, mas sei de tudo o que se passa. Os santos populares que vêm aí, não é? Raramente. Aqui na minha zona vou ali um bocadinho. As cervejeiras dão tudo. À igreja. Mas sim. Torneiras e garretas. E mesas e cadeiras. Pá. Porque estão a implementar uma cultura de bebida que lhes convém. Claro. E nos estádios eles devem ter perdido aquele nicho e sentiram-se muito afetados, não é? Mas sim. Olha, é um bocado contrassenso. Portanto, nós proibimos que se fume em todo lado, não é? Que seja recintos fechados, é perigo. Mas beber é na boa. Porque isso não faz mal nenhum, não é? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Sim, senhor. E falo contra mim que eu fumo mais socialmente, mas fumo. Yeah. Também bebo socialmente, não é? Sim, eu acho que isso todos nós, mas é uma questão. É uma questão de agora, de cabeça. Juro pela minha saúde que aguento 2 horas no jogo de futebol sem dizer preciso beber uma cerveja.
Isso. Pá, eu aguento, eu juro. Acho que não veio resolver problema nenhum. Não. Pelo contrário, vem criar problemas. Sabes o Eventualmente que às é que criou autoridades. Exato, mas sabes o que é que criou um problema? Foi quando se podia vender livremente bebidas no estádio. Uhum. Pessoas criaram problemas e essas pessoas não foram parar a uma lista negra que não podem frequentar mais estádios. Ora, aí está. Aí nunca tinha sido necessário tirar a venda das bebidas alcoólicas e as pessoas sabiam-se comportar, porque sabiam que havia consequências. Certo. Portanto, não é permitirem as coisas e depois deixarem que se faça tudo e mais alguma coisa sem consequências. E isto é válido para tudo, meus amigos. O que se passa no futebol. Yeah. É válido para os clubes que não pagam ordenados, mas que continuam sempre a contratar, que é uma coisa fantástica. É válido para os clubes que fazem jogadas de bastidores. É válido para os guarda-redes que perdem tempo. E hoje posso falar à vontade que hoje o Rui Silva também perdeu tempo. Yeah. Porque, pá, nem de jogos de suspensão, o árbitro não pode fazer nada. Nem de jogos de suspensão. Eles abandam-se para o chão, o jogo não pode prosseguir. Jogos de suspensão. Sim. Mas não. O que é importante, André? Vamos vender cerveja. Isso é que é importantíssimo, pá. Os clubes precisam de fazer mais dinheiro, pá. Porque, pá, pronto. É a cerveja que vai salvar esta merda. Quais clubes precisam de fazer mais dinheiro? A porcaria dos... como é que se chama? Das concessões são negociadas previamente e os preços já estão acordados. Como não for fazer dinheiro, nunca vai fazer as cervejeiras, meu. Estão a brincar com quem? Entendes? Como é óbvio. É tirar areia para os olhos das pessoas. Vai resolver um problema dos clubes. Os clubes, o negócio dos clubes é futebol, não é álcool. Exato. Pronto. Olha, os clubes que aproveitem, mas é para melhorar as condições precisamente desses bares e dessas porcarias. Até a comida é má. Porra, a comida é má. A comida é para matar um ratatouille, pá. Enfim. Pronto. Era isto? Era isto, acho que sim. Despachado. Acho que já passámos por tudo. O dinheiro da Champions, novas regras, as lesões, os jogos. Portanto, acho que sim. Está bem. É isto. Então, pronto, faz as despedidas. Então, portanto, e porque eu me esqueci também no início, lá está, um gajo não faz isto durante seguidinho e depois um gajo esquece. Não se esqueçam de subscrever, likezinhos e aquelas coisas do costume. Já sabem que nos podem sempre comentar, mandar sugestões, criticar o que quiserem nas várias redes sociais todas. E até para a semana. Até para a semana.